A gente está passando por um momento muito difícil. Eu estou há muito tempo trabalhando na área do direito do trabalho, já fui fiscal também, sou juiz há muito tempo. Eu não me recordo de a gente ter passado por uma dificuldade tão grande quanto esta. Dificuldade decorrente da tão propalada crise política também, uma crise social, uma crise econômica muito grande. Então, a cada dia fica mais difícil da gente sobreviver e trabalhar diante de uma crise. Todos nós somos trabalhadores, sabemos disso. Quem é empresário sabe disso, quem é trabalhador também sabe disso, principalmente quem está desempregado. Imagina na condição de quem está desempregado, as empresas demitindo com muita dificuldade, e a gente vive falar de direito de trabalhador. Mas o que a gente quer dizer é o seguinte: o direito do trabalho, ele não está em função de consertar as crises econômicas, não. As pessoas têm que ter consciência de que os direitos têm que ser protegidos. A partir do momento que um determinado empregador está em crise e não tem condição de empregar, isso não autoriza o descumprimento de lei. Não autoriza, por exemplo, atraso de pagamento de salário, atraso de rescisão, atraso de hora extra, não pagar hora extra, não dar folga. Nada justifica a crise, não justifica o descumprimento das normas trabalhistas. É por isso que a responsabilidade do empregador aumenta, ainda mais numa hora dessa, que ele tem que ver, que trabalhar com mais critério ainda, com mais responsabilidade. Porque a crise, apesar de ser econômica, ela não pode refletir sobre os direitos da classe trabalhadora, porque a classe trabalhadora não é agente desse processo produtivo econômico de risco. Ela não assume o risco da produção. Para se explicar melhor, você pode ver que na época da bonança, na época quando as coisas estão boas para a empresa, os trabalhadores nem sempre são chamados a partilhar pela riqueza, não. Eles continuam recebendo aquele mesmo patamar mínimo. Então, na hora da crise, também eles não devem ser chamados para pagar o prejuízo dessa conta. Essa conta não é do trabalhador. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado. A gente tem que separar também o empresário que é um mero sonegador do empresário que realmente passa por dificuldade. Existe aquele que é sonegador, que tem condição de fazer, mas não faz. Talvez por desinformação, por ignorância mesmo, e talvez até por má fé. Acontece também. Mas a grande maioria dos empresários são pessoas decentes que procuram produzir a riqueza do país e procuram manter os seus trabalhadores. Como eu volto a repetir, em nenhum momento uma crise pode justificar o não pagamento do salário, o não pagamento da hora extra, o não pagamento do 13º. Isso jamais pode acontecer, porque esse risco não é do trabalhador. A gente jamais pode incentivar as pessoas a procurar a justiça o tempo todo. Isso não resolve. Todo mundo sabe que a justiça brasileira também está em crise, não consegue dar conta dos processos no tempo necessário. O ideal é que seja resolvido no âmbito da própria empresa, que as pessoas se entendam no âmbito das suas vidas privadas, que o empregado e o empregador resolvam suas divergências lá na sede da própria empresa. Se não conseguir fazer isso, procure uma mediação através do Ministério do Trabalho, através de um advogado, através de um amigo em comum. Isso pode ser resolvido. Na última hipótese, quando se achar que não tiver mais jeito, aí sim é que se deve procurar um advogado para acionar a Justiça do Trabalho. Porque, como eu já disse no começo, ela já está muito assoberbada de processo, e eu não vou aqui vender ilusões dizendo que a Justiça vai resolver todos os problemas de uma hora para outra, porque isso não é verdade. Doutor Paulo, questão do trabalho infantil. Apesar de várias campanhas, vários alertas, continua ainda o trabalho infantil aqui em Sousa, região? Infelizmente, o trabalho infantil é uma chaga que a gente está convivendo, que a gente tem que combater. Mas, primeiramente, tem que combater na consciência das pessoas. A sociedade brasileira tem que entender que o país voltar a ser pujante, para o país crescer, para o país ter futuro, precisa da qualificação, da educação das nossas crianças. Não é que se colocando criança para trabalhar logo cedo que nós vamos sair desse quadro de miséria. O trabalho infantil, ele propaga a miséria no âmbito da família. Eu não estou falando do trabalho infantil, todo ele não. Eu não falo do trabalho infantil no âmbito da residência, no âmbito da família. Logicamente que as crianças têm que aprender a fazer as tarefas domésticas, por questão até de sobrevivência.
a pequena agricultura familiar, no âmbito da sua própria residência, para subsistência. Isso eu acho até válido em certos momentos, desde que não atrapalhe o desempenho escolar, a frequência escolar dessas crianças. O que a gente combate e procura combater e procura inserir na consciência social é que é o trabalho sob exploração de outra pessoa, sob lucro de outra pessoa. Um agenciador ganhando em cima de um trabalho de uma criança, de um menor de idade. Isso aí não se admite de maneira nenhuma. A gente, principalmente o Ministério Público, tem procurado combater muito isso. Mas o principal inimigo disso é a consciência de que o trabalho é bom para as crianças, porque é melhor estar fazendo isso do que aquilo. Não é melhor estar trabalhando do que estudando, de maneira nenhuma. Falo, ressalvo mais uma vez, o trabalho no âmbito da família, na ajuda direta aos pais, sem exploração de um terceiro, eu considero válido ainda. Paulo, falando aqui do Vara do Trabalho agora, está em novo horário de funcionamento, né? Falta água, reduzir alguns custos. Como é que está sendo o funcionamento da Vara do Trabalho? A Justiça do Trabalho, como um todo, está enfrentando um momento que eu acho que nunca aconteceu. Nós tivemos um corte orçamentário nas parcelas de investimento, por exemplo, de 90% em relação ao orçamento do ano passado. Custeio de 30%. Imagina aí, a conta de luz da Vara do Trabalho, ela tem que ser reduzida. Foi reduzido o repasse da União em 30%. E a conta de luz subiu em mais de 50%. Então, o tribunal, que nós não temos autonomia para decidir assim, o tribunal decidiu reduzir o horário de expediente. Então, o expediente da Vara agora é só até as 14h30. E nós estamos com um sério risco de permanecer o quadro. Daqui para o final do ano, nós vamos ter que fechar as portas. Chegamos nesse absurdo. Essa notícia está no site do TRT, está na grande imprensa nacional. Na verdade, isso foi uma medida de retaliação feita por alguma classe, a classe política, alguns setores da classe política, que decidiram retaliar não só toda a justiça, mas especificamente a Justiça do Trabalho, porque a atuação dela não agrada todo mundo. Muitas vezes fere interesses econômicos, interesses inconfessáveis. Então, nós estamos trabalhando, neste momento exato, num ritmo de sucateamento das instalações. Para se ter uma ideia, o trabalho era até às 18 horas, foi reduzido até às 14h30 por conta do racionamento de energia, pelo qual estamos passando. Não temos autonomia monetária para fazer qualquer tipo de reforma na Vara do Trabalho e nós estamos com um cenário muito nebuloso nesse sentido, mas isso não impede, nunca vai impedir, de enquanto essas portas estiverem abertas, a gente empenhar o máximo da nossa energia para atender as demandas que chegam até aqui. Se continuar dessa forma, qual é o risco do fechamento aqui em Souza, da Vara do Trabalho? Fala-se que até setembro, outubro, se não for feito, dada uma solução emergencial financeira, não só esta Vara do Trabalho, mas todas as varas do trabalho do Estado da Paraíba e algumas outras de outros regionais correm este risco. Doutor Paulo, agradecemos a oportunidade, deixamos o microfone à disposição para algo mais que o senhor queira acrescentar. Eu agradeço a participação, o convite para participar deste projeto de esclarecimento à sociedade, dos direitos, dos deveres trabalhistas, e me coloco sempre à disposição de todos. Eu não sou daquele juiz que fica encastelado, que fica se escondendo atrás dos birôs. Eu sou da teoria da legitimidade que é conferida ao Poder Judiciário, ela só é alcançada se ele tiver reconhecimento de que está fazendo um bom trabalho junto à população. Eu que agradeço. Muito obrigado.